Olá a todos que assistem nosso canal. Eu sou o Eduardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o tema justa causa e os direitos que envolvem esse assunto um tanto quanto polêmico. No vídeo passado, nós havíamos parado na linha D do artigo 482 da CLT. Agora vamos dar seguimento com os demais tipos, hipóteses de justa causa do contrato de trabalho. A linha E do artigo em comento trata da seguinte hipótese: a desídia no desempenho das respectivas funções. A desídia, na verdade, é a falta de diligência do empregado em relação ao seu emprego, em relação ao cumprimento dos seus deveres e obrigações. Incluem-se nesse conceito de desídia, para que possa ser caracterizado, os seguintes tipos de conduta: a negligência, a imprudência e a imperícia. Passamos a explicar melhor cada um deles. A negligência consiste em uma falta de atenção ou de cuidado. Ou seja, o empregado não age com o devido cuidado que é exigido em uma determinada situação. Já a imprudência trata-se de uma atitude imprudente, como o próprio nome diz. A pessoa que, mesmo tendo conhecimento do risco da atividade, acredita que praticá-la daquela forma não acarretará prejuízo a ninguém. Por fim, a imperícia ocorre quando não existe o domínio de uma técnica por alguém, que esse alguém teria a obrigação de ter essa técnica. Essa técnica seria decorrente da sua profissão ou da sua formação técnica. Para que fique caracterizada a desídia na justa causa, deve haver a repetição de faltas leves que vão se acumulando ao longo do contrato até chegar a resultar na demissão do empregado. As empresas devem aplicar advertências e suspensões como medidas de alerta antes de demitir o funcionário na forma grave. Podemos ter como exemplo a pouca produção, os atrasos frequentes ao trabalho, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita, ou também o abandono do local do trabalho durante sua jornada, dentre outras situações previstas. Já a linha F do artigo em comento trata de outra hipótese, que é a embriaguez habitual ou em serviço. Vamos conceituar cada uma delas. A embriaguez habitual é a embriaguez que ocorre fora do serviço e somente poderá ser utilizada como motivo para a justa causa do empregado caso transpareça tal atitude em seu ambiente de trabalho. Se não houver nenhuma repercussão no contrato de trabalho, não poderá ensejar assim a aplicação da justa causa. É o funcionário que chega, por exemplo, constantemente atrasado, pois passa a noite bebendo, chega com odor de álcool perto de clientes, passa o dia improdutivo e sonolento em razão de ter bebido na noite passada, dentre outras situações. Importante destacar que existem posicionamentos mais atuais que defendem a inexistência da embriaguez habitual como motivo para a aplicação da justa causa, sendo que os defensores dessa linha de pensamento acreditam que o correto seria afastar pelo INSS o empregado, pois o Ministério da Saúde entende ser espécie de doença do indivíduo. Ou seja, não punir, tratar seria a medida. Por sua vez, a embriaguez em serviço é sim um motivo de demissão por justa causa, sem sombra de dúvidas. O fato do empregado comparecer ao emprego embriagado ou conservar-se permanentemente embriagado no ambiente da empresa gera a justa causa. Importante ressaltar que pode ser embriaguez por álcool ou por qualquer outra substância entorpecente, não necessariamente o álcool. Oportuno salientar que para que ocorra justa causa de forma justa e legal, deverão ainda serem considerados outros fatores, tais como as consequências da embriaguez para as atividades do empregado e da própria empresa, os riscos criados aos demais trabalhadores e ao ambiente de trabalho, a existência de punições anteriores ou se o fato foi único o que ocorreu. Leva-se também em conta o histórico funcional do empregado e o tempo de casa que ele tem.
Muito importante que se leve em conta o cumprimento de todos os requisitos para que se aplique tal modalidade de dispensa. Vamos falar agora da linha G do artigo 482 da CLT, que trata da violação de segredo da empresa. Como o próprio nome sugere, é a divulgação de informações confidenciais, que, se divulgadas pelo obreiro, podem prejudicar a empresa e, consequentemente, suas atividades. Temos um exemplo clássico dessa situação. Imagine se um dos funcionários de uma famosa marca de refrigerante divulgasse a sua fórmula a um concorrente. Ou ainda se divulgasse valores de cotação passada a clientes para a empresa concorrente. Vejam que são exemplos bem claros da ocorrência. A linha H do artigo 482 da CLT trata do ato de indisciplina ou de insubordinação. Para vocês entenderem melhor, a indisciplina é o descumprimento de ordens gerais do serviço. É a desobediência, por exemplo, para com as determinações contidas em circulares, portarias, instruções gerais da empresa, sejam elas escritas ou mesmo verbais. Como exemplo, citamos o uso excessivo de celular durante a jornada de trabalho e também a não utilização correta do uniforme. Já a insubordinação é o descumprimento de uma ordem especial para o funcionário, de uma determinada tarefa específica. As ordens dadas ao empregado têm que vir diretamente do supervisor, alguém hierarquicamente superior, não podendo ser considerada como ordem aquela praticada por trabalhador com cargo ou função semelhante daquele que receber a ordem. Trazendo um exemplo, ocorre quando o empregado não cumpre o prazo de entrega de uma tarefa por sua culpa exclusiva, ou quando o funcionário não segue as instruções para fazer determinada atividade. A linha I do artigo 482 da CLT trata do abandono de emprego. Tal situação ocorre quando o funcionário some do trabalho sem justificativa, como o próprio significado da palavra. O funcionário abandona o labor, sem ter qualquer intenção no retorno do mesmo. Para a configuração desta justa causa, é necessário que existam dois elementos: o elemento objetivo e o elemento subjetivo. O primeiro deles, quer seja o elemento objetivo, consiste no afastamento do empregado do serviço em si. Já o segundo consiste na intenção, no ânimos do empregado. De acordo com o entendimento atual de nossa jurisprudência, quer dizer, de acordo com o entendimento atual de nossos julgadores acerca desse tema, o tempo de afastamento do empregado deve ser de 30 dias, podendo, porém, tal prazo ser menor, se o elemento subjetivo estiver claro, ou seja, a intenção do empregado de terminar com o contrato de trabalho é clara, é explícita. Como exemplo dessa situação, podemos citar a comprovação de que o obreiro já ingressou em novo emprego, em horário incompatível com o do antigo contrato. Outro ponto importante é que a motivação da ausência do funcionário deve ser considerada, já que, mesmo após o período de 30 dias, ela pode ainda vir a ser justificada. É o caso do funcionário que possa, por exemplo, estar hospitalizado, sem ter contato algum com terceiros. Vejam que a justa causa é assunto polêmico e quanta injustiça já pode ter ocorrido por aí, inclusive com você, que está procurando saber mais sobre os seus direitos. Em nosso próximo vídeo, continuaremos a falar das demais hipóteses de justa causa previstas no artigo 482 da CLT. É isso então, meus amigos. Não se esqueçam, façam sempre valer o seu direito, buscando a tutela da justiça diante de ilegalidades sofridas. Nesta linha, nós advogados continuamos aqui à sua inteira disposição, caso necessite de um serviço especializado para fazer valer o seu direito. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar nosso conteúdo com seus amigos e familiares e nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado dos novos vídeos com assuntos de interesse público sobre direito do trabalho.
Dúvidas e sugestões pode enviar pelo canal, pelo e-mail e por nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Até breve, um grande abraço e até a próxima.